Vamos lá? Equação geral da reta, assunto da aula de hoje. Pessoal, olha só, presta atenção. A equação geral de uma reta é uma sentença da forma ax mais by mais c igual a zero. A, b e c são números reais. A única condição que deve ser considerada é que A e B não podem ser simultaneamente nulos. Ou seja, o A pode ser zero desde que B não seja, e o B pode ser zero desde que A não seja. Então, A, B e C são números reais normalmente conhecidos. X e Y representam coordenadas de pontos pertencentes à reta em questão. Por exemplo, 2x menos 3y mais 4 igual a zero. Ou ainda, 3x menos 6 igual a zero. Ou quem sabe, 2y mais 7 igual a zero. Ou, por exemplo, x mais y menos 4 igual a zero. No primeiro exemplo, o a, que é o coeficiente de x, vale 2, o b, que é o coeficiente de y, vale menos 3, e o c, que é o coeficiente independente, vale 4. Cuidado com o meu segundo exemplo. O coeficiente do x representado por a vale 3. O coeficiente de y representado por b, nesse meu segundo exemplo, é igual a zero. Notem que y não aparece. E o y não aparece nessa sentença não porque ele é zero. Não, ele não é zero. O y não aparece nessa sentença porque o seu coeficiente b de bola é zero. Então, zero vezes qualquer que seja o valor de y resulta em zero. Por isso o y não aparece, tá? Então, por favor, memorizem isso. O y não aparece nessa sentença porque o seu coeficiente b de bola é que vale zero, tá ok? No exemplo seguinte, eu tenho 2y mais 7 igual a zero. Notem que, nesse caso, o x não aparece. E quando o x não aparece, eu posso concluir que o a, que é o coeficiente desse x, vale zero. Notem que 0 vezes x daria zero. Por isso, o x não aparece. De acordo? Então, nesse caso aqui, o a vale zero, o b, que é o coeficiente do y, vale 2, e o c, o coeficiente independente, vale 7. No quarto exemplo, na quarta sentença, temos x mais y menos 4 igual a zero. O a, lembra do a? Coeficiente do x, nesse caso vale 1, o que eu tenho aqui é 1 vezes x. O bzinho, coeficiente de y, também vale 1, afinal temos 1 vezes y, que é y. E o coeficiente independente, representado pela letra c, vale menos 4. Então, essa aqui seria a equação de uma reta, x mais y menos 4 igual a zero, tá ok? Agora, e x e y? Como eu disse para vocês, x e y representam coordenadas de pontos pertencentes a uma reta. Então, vamos considerar, por exemplo, ponto de coordenadas 2 e 5. Como verificar se esse ponto pertence à reta que eu vou representar por t? Eu estou admitindo que a reta t tem a equação x mais y menos 4 igual a zero. Ok, pessoal? E eu quero verificar se o ponto de coordenadas 2 e 5 pertence a essa reta. Basta que você atribua ao x o valor da abscissa do ponto, que no caso é 2, atribua ao y o valor da ordenada do ponto, que no caso é y, e verifique, né, se a sentença se mostra verdadeira. Então, vamos fazer um testezinho? 2 no lugar do x, 5 no lugar do y. Teríamos 2 mais 5 é 7, 7 menos 4 dá 3, não dá 0. Ou seja, as coordenadas 2 e 5 não satisfazem essa sentença. Esse par de números não soluciona essa equação. Isso significa que esse par representa um ponto que não pertence à reta t. Mais um pontinho? Tudo bem, sem problema. Olha lá. Vamos considerar o ponto de coordenadas menos 1 e 6, tá bom? Vejamos se esse ponto pertence à reta em questão. Vou colocar o menos 1 no lugar do x, vou colocar o 6 no lugar do y. Teríamos, então, menos 1 mais 6 dá 5, 5 menos 4 dá 1. Mais uma vez, eu não tenho zero. Portanto, este ponto não pertence à reta em questão. O ponto não pertence à reta em questão. Mais um ponto.
pontos de coordenadas 1 e 3. Vejamos. Vou colocar o número 1 no lugar do x e o número 3 no lugar do y. Notem que 1 mais 3 dá 4. 4 menos 4 resulta em 0, viu? 4 menos 4 dá 0. Opa! Este par soluciona a equação. Este par de números representa uma solução da equação. Isso significa que esse par indica um ponto que pertence à reta em questão. Portanto, observem, um ponto pertence a uma curva qualquer que seja, e aqui eu vou abrir um parênteses. Matematicamente, uma curva nada mais é do que uma representação gráfica. Uma circunferência é uma curva, uma parábola é uma curva, né? Uma senoide é uma curva, tá? A reta é um caso particular de curva. Afinal, a reta também é uma representação gráfica. Então, curva é qualquer representação gráfica e a reta é um caso particular de curva. Assim, se um ponto pertence a uma curva qualquer que seja, o par ordenado que representa a posição do ponto no plano torna a sentença que define a curva verdadeira, ou seja, o par ordenado de um ponto que pertence a uma curva representa a solução da equação da curva. Notem que essa equação tem duas incógnitas, portanto, a solução da equação seria um par, né, de valores que torna a sentença verdadeira. Dentre os três apresentados, apenas o último, né, soluciona a equação. Portanto, esse par representa, ele indica um ponto pertencente à reta. Olha mais um exemplo, quer ver? Vamos considerar o ponto de coordenadas 2 e 2, tá? Ele também pertence à reta. Quer ver? Vou colocar 2 no lugar do x, 2 no lugar do y. 2 mais 2 resulta em 4, menos 4, o resultado é 0. Então, este par também soluciona a equação. Este par representa, portanto, um ponto pertencente à reta. Agora, olha que curioso, pessoal. X mais y menos 4 igual a 0, eu posso escrever da seguinte maneira. X mais y igual a 4. Eu posso representar a equação da reta t dessa maneira, se eu achar interessante. E é importante que vocês consigam traduzir, né, essa sentença. É importante que vocês interpretem a sentença de forma bem clara. Olha o que está escrito aqui. O que eu tenho aqui é a equação de uma curva formada por pontos cuja soma das coordenadas é 4. Qualquer ponto cuja soma das coordenadas resultar em 4 é ponto pertencente a essa curva. É assim que eu devo interpretar isso aí. Vocês estão entendendo? Então, essa sentença representa uma curva formada por pontos cuja soma das coordenadas resulta em 4. Vamos fazer um teste? Será que esse ponto pertence àquela curva? Creio que não, porque a soma das coordenadas não resulta 4. A soma das coordenadas desse ponto também não resulta 4. Isso indica que o ponto não pertence à reta. Entretanto, nesse caso, a soma das coordenadas resulta 4. Isso significa que esse ponto está nessa curva. E, no último caso, eu tenho um ponto cuja soma das coordenadas também é 4. Isso indica que esse ponto também está na curva. No meu primeiro exemplo, tínhamos 2x menos 3y mais 4 igual a 0. Lembrando que x indica a abscissa de um ponto e y indica a ordenada do ponto, eu posso admitir que essa é uma curva formada por pontos tais que o dobro do valor da sua abscissa menos o triplo do valor da sua ordenada mais 4 unidades tem que resultar 0. Qualquer ponto cujas coordenadas satisfazem essa sentença representa, ou é, perdão, um ponto pertencente à reta. Ficou claro até aí, turma? Muito bem, você já conhece a equação da reta. Você já conhece a equação da reta, vocês sabem o que significa dizer que um ponto pertence à reta ou à curva de modo geral. Agora, como encontrar a equação de uma reta? Como encontrar a equação da reta? Bom, para isso, quer ver? Olha só. Eu vou usar aqui, ó, eu vou representar para vocês. Ó, vamos considerar o eixo Y, prontinho, e aqui o eixo X, ok? E vamos considerar também dois pontinhos. O ponto A, vamos considerar esse aqui o ponto A, tá? Ponto A aqui qualquer, ponto A. E aqui, por exemplo, o ponto B. Nós vamos admitir que o ponto A tem coordenadas
por exemplo, 1 e 1, e o ponto B tem coordenadas, por exemplo, 7 e 2, tá? Então, nós temos as coordenadas do ponto A e nós temos também as coordenadas do ponto B. Ponto A com coordenadas 1 e 1, e o ponto B com coordenadas 7 e 2. E eu quero, turma, a reta que passa por esses dois pontos. Eu quero a reta que passa pelos dois pontinhos, pelo ponto A e pelo ponto B. Eu quero a equação dessa reta aqui. O que fazer para encontrar a equação dessa reta? Bom, eu conheço o ponto A, eu conheço o ponto B. Para obter a equação da reta, eu vou admitir a existência de um terceiro ponto, um ponto de coordenadas xy, um ponto genérico. Note que os três pontos, o ponto de coordenadas x, y, o ponto de coordenadas 1 e 1 e o ponto de coordenadas 7 e 2, eles estão alinhados, eles pertencem a uma mesma reta, eles são colineares. De acordo com o que vimos em aulas anteriores, se três pontos são colineares, se três pontos, estão em uma mesma reta, se eles estão alinhados, o determinante obtido a partir das coordenadas dos pontos em questão tem que resultar zero. Então, se eu desenvolver esse determinante, vai ter que dar zero. Lembre-se que para que possamos desenvolver o determinante, devemos utilizar a regra de Sarros, Aquela na qual eu posso repetir as duas primeiras linhas aqui embaixo ou as duas primeiras colunas à direita. E como vocês sabem, eu gosto muito de repetir as duas primeiras linhas aqui, Pronto. Agora eu vou aplicar, deixa eu pegar aqui, eu vou aplicar a regrinha de Sarros. Pronto. Vamos lá? Multiplico os elementos da diagonal principal e multiplico os elementos das paralelas a ela. Sempre lembrando de que, nesse caso, eu mantenho o sinal do produto obtido. De acordo? Então, nós teríamos, por exemplo, x vezes 1 vezes 1 dá x. Que beleza! 1 vezes 2 vezes 1 dá 2. Muito bem, ok? 7 vezes y vezes 1 resulta em 7y, tá? Agora, eu vou multiplicar os elementos da diagonal secundária e os elementos das paralelas a ela. Então, aqui, ó, produto dos elementos da secundária e o produto dos elementos das paralelas. Lembrando que, nesse caso, eu inverto o sinal do produto obtido. Então, 1 vezes 7 vezes 1 dá 7. Troco o sinal, menos 7. 1 vezes 2 vezes x, menos 2x. Estão acompanhando? 1 vezes y vezes 1, menos y. Tudo isso igual a zero. X menos 2x resulta em menos x. 7y menos y resulta em 6y. 2 menos 7 dá menos 5 igual a zero. Essa aqui seria a equação da reta em questão. Certo, pessoal? Tá? Note que o A, que é o número que multiplica o x, ele vale menos 1, o Bzinho vale 6 e o Czinho vale menos 5. De acordo? Entenderam? Então, para encontrar a equação de uma reta dados dois pontos, basta que eu admita a existência de um terceiro ponto qualquer, um terceiro ponto genérico, pertencente à reta também, e impor, então, que o determinante a partir das coordenadas dos três pontos tem que resultar zero. Note que o Azinho vale menos 1, o Bzinho vale 6 e o Czinho vale menos 5. E esses três números surgiram a partir das coordenadas de A e de B. X e y que aqui aparecem na sentença, olha lá, tá vendo? São as coordenadas de qualquer ponto pertencente à reta, qualquer um. Ficou claro? Tá bom? Muito bem, vamos resolver essa questão. A curva C, a seguir, é gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x, é uma função exponencial. A equação da reta R que passa pelos pontos P e Q é... Bom, então nós temos aqui, ó, é marrom, uma curva C. Essa curva é a representação gráfica da função f de x que aqui está. E temos também em destaque os pontos P e Q pertencentes à curva. Observe que os pontos P e Q pertencem à curva C. Mas os pontos P e Q também pertencem a uma reta representada por R.
E o que se pede é justamente a equação da reta R que passa pelos pontos P e Q. Ora, se eu conhecesse as coordenadas de P e Q, eu conseguiria com certeza encontrar a equação da reta. Mas eu não conheço as coordenadas dos pontos P e Q. Não conheço por enquanto. Notem que o ponto Q de queijo tem uma abscissa que vale 2. E ele tem uma ordenada que, por enquanto, é desconhecida, né? A ordenada é desconhecida, mas por enquanto. Eu vou admitir que a ordenada do ponto Q de queijo é um Q minúsculo, tá? O ponto P de Pedro tem, observem bem, uma abscissa que vale 0. Notem que o ponto P está sobre o eixo das ordenadas, eixo Y, portanto, sua abscissa vale 0, tá? E a ordenada do ponto P eu não conheço, eu vou representar por um P minúsculo. P minúsculo. Assim, o ponto Q de queijo, eu vou colocar aqui embaixo, ó, o ponto Q de queijo tem uma abscissa 2 e uma ordenada Q minúsculo, enquanto que o ponto P de Pedro tem uma abscissa que vale 0 e uma ordenada P minúsculo, certo? Ocorre, porém, que esses dois pontinhos pertencem à função f. Portanto, vamos começar por aqui, ó. O ponto Q de queijo, que tem coordenadas 2 e Q minúsculo, pertence ao gráfico da função f. Isso significa que se eu colocar o 2 na função no lugar do x, o resultado tem que ser o Q de queijo. Notem que a imagem do número 2 é o Q de queijo. Portanto, colocando 2, atribuindo 2 ao x, o resultado deverá ser sua imagem Q de queijo. Então, dizer que o ponto Q com coordenadas 2 e Q pertence a f significa que 2 elevado a 2 tem que dar Q. 2 ao quadrado tem que dar o Q de queijo. Então, se eu colocar o 2 lá no lugar do x, está vendo? O resultado tem que ser o Q de queijo. E isso significa, ou indica, que o Q de queijo vale 4. Portanto, eu já sei quais são as coordenadas do ponto Q. 2 e 4. O ponto P de Pedro, pessoal, ele também pertence, o ponto P de Pedro, que tem coordenadas 0 e P minúsculo, certo? Ele também pertence à função f. É um ponto que pertence ao gráfico que representa a função f. Isso significa dizer que se eu colocar 0 ali no lugar do x, o resultado tem que ser sua imagem P de Pedro. Então, 2 elevado a 0 é igual ao P minúsculo. Isso indica que o P minúsculo é igual a 1, certo? Conclusão. O ponto Q, ele tem coordenadas 2 para a abscissa e Q, que vale 4, para a ordenada. E o ponto P tem coordenadas 0 para a abscissa e P, que vale 1, para a ordenada. Esses dois pontos são pontos da reta R. Para que possamos encontrar a equação de R, equação de R. Para que eu possa encontrar a equação da reta R, basta utilizar, né, a ferramenta que eu apresentei há pouco. Eu vou admitir a existência de um ponto de coordenadas x, y, o ponto Q e o ponto P. E vou admitir que os três pertencem à mesma reta, o que vai indicar que, ao desenvolver o determinante, o resultado tem que ser igual a 0. Tá bom? É isso aí. Vamos lá? Eu vou desenvolver agora mentalmente, tá bom, pessoal? Então, nós teríamos, olha, 4x mais 0 mais 2. Isso no sentido da diagonal principal. No sentido da secundária, ficaremos com menos 0, menos x e menos 2y. Não necessariamente nessa ordem. Isso tem que dar 0. Agora, observem que 4x menos x resulta 3x. Teremos, então, 3x menos 2y mais 2 igual a 0. O que coincide com o que aparece na alternativa D de dado. Olha lá que show, hein? Próxima questão. Calcule a área do trapézio em destaque na figura, assumindo que os valores numéricos no plano cartesiano estão em centímetros. Muito bem. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tenho uma reta R. Eu conheço esse pontinho da reta R, ele é o ponto de coordenadas 0 e 1. Aqui tem um outro ponto pertencente à reta, é o ponto de coordenadas 1 e 3. Perfeito.
O ponto A tem uma abscissa 2, mas eu não conheço sua ordenada. O ponto B tem uma abscissa 4, mas eu não conheço sua ordenada. Então, vamos iniciar observando o seguinte, ó. Vamos admitir que a ordenada do ponto A é um A minúsculo e que a ordenada do ponto B é o B minúsculo. Observe que o trapézio é um quadrilátero que tem dois lados paralelos. Então, aqui eu teria um dos lados e aqui eu tenho outro lado. Esses dois verticais representam as bases do meu trapézio. E o trapézio ele tem normalmente a base maior, no caso aquela que eu estou representando agora, cuja medida eu posso dizer que é B. Observe que a ordenada do ponto B indica a medida da base maior desse trapézio. E do outro lado eu tenho a base menor do trapézio, cuja medida é A. Mais uma vez, observe, a ordenada do ponto A representa a medida da base maior desse trapézio. A altura do trapézio é a distância entre as duas bases, e nesse caso é fácil perceber que vale 2. A área do trapézio, lembra a formulinha? Você soma o valor da base maior ao valor da base menor, multiplica pela altura e divide por 2. A altura eu já tenho, e ainda preciso encontrar as bases, tanto a maior como a menor. Eu preciso, portanto, do A e do B. Muito bom. Vamos admitir que esse ponto aqui, ó, esse pontinho é o ponto C e este aqui é o ponto D. E vamos, em primeiro lugar, encontrar a equação de R. Opa, a equação da reta R. Equação de R. Note que existem dois pontos pertencentes a R, pontos conhecidos. O ponto de coordenadas 1 e 3 é ponto C, e o ponto D de coordenadas 0 e 1. São dois pontos que pertencem à reta R. Para encontrar a equação da reta, eu admito a existência de um terceiro ponto com coordenadas x e y, tá? O ponto C e o ponto D. E como os três pertencem a uma mesma reta, como eles estão alinhados, o determinante é igual a 0. Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Se eu desenvolver o determinante, pessoal, nós já sabemos desenvolvê-lo, né? Por isso, eu vou desenvolvê-lo mentalmente. Desenvolvendo o determinante, nós vamos ter 3x mais 0 mais 1. Isso no sentido da diagonal principal, não necessariamente nessa ordem. No sentido oposto, eu tenho menos 0, menos x e menos y. Menos 0, menos x, menos y. Tá bom? Deixa eu ver se é isso mesmo. Menos 0, menos x e menos y. E tudo isso igual a 0. Então, nós temos, ao final, 2x menos y mais 1 igual a 0. Essa é a equação da reta R. Continuando, pessoal, já temos a equação da reta R, agora queremos o ponto A e queremos o ponto B. Agora, olha só, o ponto A, que tem coordenadas 2 e A minúsculo, pertence à reta R. O que é que significa isso? Que as coordenadas do ponto A tornam a sentença que define a reta verdadeira, lembra disso? Que esses dois valores solucionam a equação, que esse par é a solução da equação que define a reta. Então, eu vou colocar o 2 no lugar do x, certo? E o a no lugar do y, tá bom? É isso aí. Então, eu coloquei o 2 no lugar do x e o a no lugar do y. 2 vezes 2 dá 4, e 4 mais 1 dá 5. Opa, peraí, 2 vezes 2 é 4, e 4 mais 1 é 5. E do outro lado eu vou chegar ao a, né? Ó, vai ficar o seguinte, aqui é menos a, né? Então, vai ficar a igual a 4 mais 1, que é 5. Achei o valor do azinho, tá? O azinho vale 5. E o ponto B também pertence à reta. O ponto B tem coordenadas 4 e B minúsculo. Ele pertence à reta. Coloco 4 no lugar do x, coloco B no lugar do y. Prontinho, a sentença tem que ser nula, né? Resolvendo a equação, descubro que o B é igual a 9, pessoal. Então, agora eu já posso procurar a área S do trapézio. Área S do trapézio. Trapézio. Então, a área S do trapézio. A área S é igual base maior,
Note que a base maior do trapézio tem a mesma medida que a ordenada do ponto B, ou seja, o Bzinho, que vale 9. E a base menor tem o valor Azinho, que vale 5. Então, a base maior mais a base menor, vezes a altura do trapézio, que é a distância entre duas bases, que é fácil de ler aqui sobre o eixo x, que é 2, dividido por 2. Resultado final, a área S igual a 14. Resposta, em centímetros, né? Muita atenção aqui no texto. Em centímetros, teríamos 14 centímetros quadrados, tá? Prontinho, pessoal. No plano cartesiano, considere a reta R de equação 2x mais y igual a 1 e os pontos de coordenadas A, 1, 4, B, 3 e 2. Encontre as coordenadas do ponto de intersecção entre a reta R e a reta que passa pelos pontos A e B. Bom, então vamos com calma. Eu já tenho a reta R, ela tem a equação 2x mais y igual a 1. Agora, eu vou precisar da equação da reta que passa pelos pontos A e B. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, bem aqui no cantinho esquerdo, tá? Nós vamos começar procurando equação de, ó, reta que passa por A e por B, tá? Bom, equação da reta que passa por A e por B. Deixa eu apagar isso aqui que não ficou muito bom. Equação da reta que passa por A e por B. Eu tenho as coordenadas do A, o ponto A tem coordenadas 1 e 4, o ponto B tem coordenadas 3 e 2. Eu vou admitir um terceiro ponto com coordenadas x e y, tá bom? E vou impor que esse determinante deve resultar zero. Isso deve ocorrer porque os três pontos são colineares, eles estão em uma mesma reta, eles estão alinhados, tá certo, pessoal? Vamos desenvolver o determinante? Ó, se alguém não encontrar o mesmo que eu, é só avisar, tá? Desenvolvendo o determinante, teríamos 4x mais 3y mais 2, isso no sentido da diagonal principal, não necessariamente nessa ordem, né? No sentido oposto, menos 12, menos 2x, menos y. Tudo isso deve resultar zero. 4x menos 2x dá 2x, 3y menos y é 2y, 2 menos 12 é menos 10, enfim, ao dividir toda a igualdade por 2, resulta x mais y menos 5 igual a zero. Se você preferir, você pode escrever x mais y igual a 5, ok? Então tá aí. Essa é a equação da reta que passa por A e por B. Vou fazer uma pequena pausa para que vocês possam verificar se vocês conseguiram encontrar o mesmo que eu, tá bom? Pequena pausa, vamos lá? Pois bem, pessoal, agora notem que eu quero o ponto de intersecção entre as duas retas. Olha só, temos 2x mais y igual a 1 como sendo a equação da reta R, e temos x mais y igual a 5 como sendo a equação da reta que passa por A e por B. O que eu quero? Eu quero o ponto de encontro dessas duas retas. Agora, olha aqui para baixo, ó, aqui embaixo no meu rascunho, depois eu vou apagar, tá? Ó, duas retas, a reta R e a reta S. Tá bom? E aqui eu tenho um ponto P de coordenadas x e y. Observem que esse ponto pertence às duas retas. Então, por favor, atenção. Eu tenho uma reta R e uma reta que eu chamei de S, aquela reta que passa por A e por B, tá? E este ponto é o ponto de intersecção entre as duas retas. Se esse ponto de coordenadas x e y está na reta R, então as coordenadas do ponto tornam a sentença que define R verdadeira. Ou seja, as coordenadas do ponto representam a solução da equação da reta R.
Por outro lado, se o mesmo ponto está na outra reta, na reta S, então as coordenadas do ponto em questão também representam solução da equação de S. Enfim, o ponto de intersecção entre duas retas tem coordenadas que solucionam tanto uma equação como a outra. Para encontrar, então, o ponto de intersecção entre duas retas, basta que eu procure o par ordenado, que é a solução da primeira equação e da segunda também. O que é que eu faço para encontrar um par que é a solução simultânea de duas equações? Resolvo um sisteminha formado pelas equações. Toda vez que eu resolver um sisteminha formado pelas equações de duas retas, o que eu vou encontrar é, quando ele existe, o ponto de intersecção entre as duas retas. Certo, pessoal? Bom, deu para entender a minha exposição? Ficou claro? Entender o raciocínio que eu utilizei para admitir que o ponto que pertence a duas retas tem par ordenado, que é a solução do sisteminha formado pelas duas equações, né? Agora, cada um resolve esse sisteminha da maneira que achar melhor. Eu, por exemplo, nesse caso, faria a primeira menos a segunda. O que vai acontecer quando eu faço a primeira menos a segunda? Membro a membro. No primeiro membro eu tenho 2x menos x, que vai dar x, e y menos y, que é zero. Então, o primeiro membro deu x. No segundo membro, teríamos 1 menos 5, que é menos 4. Pois bem, sabendo que o x vale menos 4, é possível encontrar o valor do y. Basta que em qualquer uma das equações eu atribua menos 4 ao x e isole o y. Então, por exemplo, coloco o menos 4 aqui, ó. Está acompanhando? Você está acompanhando? Coloquei o menos 4 aqui no lugar do x. Qual será o valor do y? Bom, se aqui você colocou menos 4, teríamos menos 4 mais y igual a 5. Então, o y será o 5 mais 4. E 5 mais 4 resulta em 9. Prontinho. Tá? Então, o ponto de intersecção entre as duas retas é o ponto de coordenadas menos 4 e 9. Agora, olha só, pessoal, o que eu vou discutir com vocês aqui. Eu gostaria de representar graficamente, item A, eu quero representar graficamente a sentença x mais y menos 2 igual a zero. Tá bom? Eu quero representar graficamente. É fácil de perceber que o que eu tenho aqui é a equação geral de uma reta. O coeficiente do x, representado anteriormente pela letra A, é 1. O coeficiente do y é 1. E o independente vale menos 2. E eu quero representar graficamente os pontos, né, que satisfazem essa sentença, os pontos que estão na curva representada por essa equação. Eu sei que essa aí é a equação de uma reta. E para que possamos construir uma reta, basta que tenhamos dois pontos. Muito bem, então eu preciso de dois pontinhos pertencentes a essa reta. Como encontrar um ponto pertencente a uma reta? Basta que você atribua um valor ao x e ache o y correspondente, ou então você pode atribuir um valor ao y e achar o x correspondente. Eu posso colocar no lugar do x um número que eu quiser. 1, 5, 6, 30. Para cada x eu vou ter um y correspondente. Muito bem, eu posso colocar no lugar do x o número que eu quiser. Mas eu vou colocar o zero, porque isso me permite encontrar o y com mais facilidade, né? Observe que se o x é zero, ficamos com y menos 2 igual a zero. Isolando o y é 2. Então, se o x for zero, o y é 2. Tá? Agora, eu posso atribuir o zero ao y. E, nesse caso, atribuindo zero ao y, o x é igual a 2. Portanto, esses dois são pontos pertencentes à reta. Então, agora eu vou representá-la graficamente, tá? Vamos lá? Então, eu tenho aqui o eixo y e o eixo x, certo? E a reta, ela passa pelos pontos 2, 2 e 0 e 2. Prontinho, tá aí. Foi super fácil, né? Esse aqui é o ponto de coordenadas 2 e 0. E esse aqui é o ponto de coordenadas 0 e 2. Muito fácil, tá? Agora, cuidado, item B de bola. Para o item B, eu tenho 2x menos 10 igual a 0. Note que eu não enxergo o y. Isso significa que o que eu tenho, na verdade, é 2x
mais 0y menos 10 igual a zero. Vamos então procurar pontos pertencentes a essa curva. Eu acho que é a equação de uma reta. Eu vou considerar 2 pontinhos pertencentes à reta. Vamos fazer o seguinte, para garantir, vamos considerar 3, tá? Eu atribuo um valor ao y e acho o x correspondente. Ou então atribuo o valor a x e acho o y correspondente. Vamos considerar, cuidado agora, muita atenção, tá? Vamos considerar, por exemplo, 4 para o valor de y. 0 vezes 4 dá 0, isso aqui deu 0. Sobra 2x menos 10 igual a 0. Se você resolver 2x menos 10 igual a 0, ó, vai sobrar 2x menos 10 igual a 0. Se você resolver essa equaçãozinha, você vai encontrar que o x é igual a 5. Então, o x deu 5. Bom, agora eu vou colocar outro valor no lugar do y. Por exemplo, menos 6. 0 vezes menos 6 dá 0. Sobra 2x menos 10 igual a 0. Resolvendo a equação, x é 5. Vamos colocar outro valor no y. Por exemplo, o 7. 0 vezes 7 dá 0. Sobra 2x menos 10 igual a 0. Resolvendo a equação, x igual a 5. Acho que vocês já devem ter observado que para qualquer que seja o valor de y, o x sempre vale 5. Isso significa, pessoal, que essa curva ela é formada por pontos para os quais não importa o valor do y, desde que o x resulte em 5. Então, não importa o valor do x, perdão, do y, né? Desde que o x seja 5. Olha para cá um minutinho. Muita atenção agora. Ó. Esse é o eixo x, esse é o eixo y. Quais são os pontos que estão nessa curva? São os pontos para os quais a abscissa é 5 e o y é, por exemplo, menos 6, ou o y, por exemplo, é igual a 4, ou o y, por exemplo, é igual a 7. Ou seja, os pontos dessa curva são pontos para os quais o valor do y não interessa desde que x seja igual a 5. Trata-se, portanto, de uma reta vertical perpendicular ao eixo das abscissas no 5. Só que daqui para frente eu não vou fazer tudo isso. Daqui para frente não. Daqui para frente eu vou ser mais ágil. Olha só como eu vou raciocinar. 2x menos 10 igual a 0. Vocês estão vendo o y? Não. Isso significa dizer que ele não importa. O que importa é o x que satisfaz a equação. E se eu resolver a equação, eu descubro que o x tem que ser 5. Então, não importa o y, desde que o x é 5. Desde que o x seja 5, né? E agora aqui, ó, no item C. Vamos pegar aqui, ó, 2y menos 6 igual a 0. Qual raciocínio a ser utilizado? Vocês estão vendo o x? Não. Então, ele não interessa. O que é que interessa? O que interessa é o valor do y que torna a sentença verdadeira. E esse y é o y igual a 3. Então, a representação gráfica, né, nesse caso, pessoal, seria, olha só, eixo y e eixo x, tá? Representação gráfica. Ó, eu tenho o eixo x. Opa. Eixo x. E aqui o eixo y. Quer dizer, como eu não enxergo o x, ele não interessa, desde que o y seja 3. Portanto, os pontos que estão nessa curva são pontos para os quais o y é igual a 3. Tá bom, pessoal? Certo? Próximo exercício, pessoal. Os gráficos de x menos y menos 1 igual a 0 e y igual a 2 definem com os eixos uma região de área. Então, vamos lá. X menos y menos 1 igual a 0. Isso aqui é uma reta, né? Quantos pontos eu preciso para ter uma reta? 2. Então, vou fazer o seguinte. Ó, eu vou colocar um valor no y e um valor no x. E vou achar os correspondentes. Então, vamos lá. Se eu colocar 0 no y. Ó, vou escrever aqui para você não ficar perdido. Para x igual a 0, você vai resolver a equação e vai descobrir que o y é menos 1. E para y igual a 0, você vai resolver a equação e vai descobrir que o x é 1, tá bom? Então, se o y for 0, o x é 1. E se o x for 0, o y é menos 1, certo? Então, os pontos são 0, menos 1. E o outro pontinho, 1 e 0. Bom?
A outra reta, reta y igual a 2, ele é formada por pontos para os quais o y vale sempre 2, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos desenhar aqui o eixo y, ok? E o eixo x, certo? E aí vou desenhar a reta de equação x menos y menos 1 igual a 0. É 0 e menos 1, né? E 1 e 0. 0 e menos 1 e 0. Então, essa é a reta. Tá bom? Retinho aqui. Certo? E vou desenhar a reta y igual a 2. Reta de equação y igual a 2. X, eixo y. Aqui eu tenho o ponto 0. Aqui o 0 menos 1. Aqui eu tenho a reta de equação y igual a 2. Reta de equação y igual a 2, certo? Ele quer, pessoal, a área da região, olha aqui, ó, vamos ler o enunciado de novo? Os gráficos de x menos y menos 1 igual a 0 e y igual a 2 definem com os eixos uma região de área. Essas duas retas definem com os eixos uma região. E essa região é um trapézio, tá bom? Essa é a região, ó, tá vendo? Miranda, não é um triângulo? A parte de baixo você não considera? Não, não. Não, porque as duas retas definem com os dois eixos. Os eixos, tá vendo? Bom, se as retas definem com os dois eixos, a região tem que ser limitada pelas retas e pelos eixos. Portanto, é um trapézio. Para encontrar a área de um trapézio, eu preciso da base maior e preciso da base menor. Preciso também da altura, que é a distância entre as bases. A base menor vale 1, a altura vale 2, e a base maior eu encontro a partir, ó, da abscissa desse ponto aqui. Tá vendo esse ponto? Ó, quero a abscissa. Ctrl C, Maria, vamos ver se é C. Bom, esse ponto aqui, pessoal, vamos admitir que essa aqui, essa abscissa vale K. Esse ponto tem coordenadas K e 2. E ele pertence à reta de equação x menos y menos 1 igual a 0. Isso significa que se você colocar k no x, o y tem que ser o 2, certo? Então, o ponto de coordenadas k e 2 pertence à reta que eu vou chamar de t, tá? Reta essa que tem a equação x menos y menos 1 igual a 0. Portanto, se eu colocar k no lugar do x e 2 no lugar do y, vai ter que dar 0. Daí eu concluo que o k é igual a 3. Portanto, o k vale 3. Então, a área S do trapézio, a área S do trapézio. Base maior, que é 3, a base maior, ó, vale 3, mais a menor que é 1, vezes a altura, 2. 3 mais 1, vezes a altura, dividido por 2. Resulta em 4 unidades de área. 4 UA. 4 unidades de área, alternativa C. Muito bom. Sensacional. Espero que vocês tenham acompanhado direitinho, tá? E é isso aí. Vamos encontrar numa próxima oportunidade. Até!